Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho que a Palavra de Deus nos traz. A Palavra de Deus é Evangelho o tempo inteiro, mas nós vamos ler Gálatas, tá? Eu pensei Evangelho, mas tem Evangelho em Gálatas, tem Evangelho em Gálatas. Aliás, o Evangelho, minha gente, é boa nova, e boa nova é Palavra de Deus. E Palavra de Deus, ela é para levantar a nossa vida. Todas as vezes que você ler a Palavra de Deus, não leia de uma forma burocrática ou automática. A Palavra do Senhor é algo que deve despertar a nossa vida. Leia a Palavra, examine as Escrituras e creia. Esta é a Palavra de Deus. Ela foi mandada pelo Senhor para a sua vida. Sabe aquelas muitas vezes que você escuta uma palavra e diz assim, essa é uma palavra boa para fulano de tal. A palavra que você escuta é palavra para você. Como a palavra que eu escuto é palavra para a minha vida, e essa palavra do Senhor é que nos guia. Gálatas capítulo 3, nós vamos ler do versículo 23 ao 29, mas a nossa ênfase é do 26 ao 29. Gálatas 3. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei nela encerrados, para esta fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Leia comigo daí em diante. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em... Vamos ler de novo, irmãos. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante o quê? A fé. Em quem? Cristo Jesus. Por quê, hein? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Por quê, gente? Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O Evangelho de Jesus muda a lógica dos nossos relacionamentos. O Evangelho de Jesus nos leva a compreender uns aos outros, a linguagem que a Palavra de Deus nos traz. Não há ninguém mais importante ou menos importante, não há grego, judeu, não há escravo, não há liberto, não há nem homem, nem mulher, por uma razão só. Finalzinho do versículo 28, por uma razão só, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O Evangelho vai mudando. O pecado nos afasta uns dos outros. O pecado nos afasta uns dos outros. Ao mesmo tempo que o Evangelho, que Jesus Cristo nos conecta. A única possibilidade de nós nos conectarmos uns aos outros é por meio do Evangelho de Cristo, é por meio de Jesus Cristo, é por obra dele. E tem duas bases importantes para que isso aconteça. A primeira delas é o amor. A primeira base é o amor. A possibilidade para nós nos conectarmos, ela nasce no amor que nasce no coração da gente. Esse amor bíblico não é um amor que é nos dado por uma pessoa que é amável, uma pessoa legal, uma pessoa jóia, uma pessoa gente boa, uma pessoa extraordinária, uma pessoa maravilhosa, que nós amamos aquela pessoa por tudo aquilo que ela é, pelo que a pessoa tem feito, uma pessoa agradável, uma pessoa que nos faz bem, uma pessoa que nos serve. Quem é que não ama alguém que nos serve? Nós amamos as pessoas, mas o amor que a Bíblia nos traz não é um amor que depende disso, não é um amor condicionado a isso. O amor que a Bíblia nos traz é um amor que vai muito além disso, é esse amor que Deus insere dentro de nós e aí independe da pessoa ser amável ou não amável. Eu pergunto a você, fácil ou difícil? Primeiro vou perguntar, está me ouvindo? Bom, tendo sido ouvido, pergunta a você, amar uma pessoa não amável, fácil ou difícil? Tem gente que é mais difícil do que outras? Tem uma lista aí? Guarda com você essa listinha aí. Sabe por quê? Porque, na verdade, gente, a gente acaba escolhendo um pouquinho. E a gente acaba elegendo algumas pessoas. Só que o amor que a Bíblia nos traz é o amor, por exemplo, do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48, quando Jesus Cristo diz, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Talvez se ficasse aqui, muita gente ia dizer, amém. É isso, Jesus. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Se parasse aqui,
Muita gente a dizer exatamente o que eu acredito. Porque, na verdade, muita gente para aqui e vive este momento, essa frase inicial, quando Jesus Cristo diz, ouviste que foi dito aos antigos. Mas ele diz, eu, porém, vos digo. Aí começa a apertar. É aquela conversa, começa do jeito, fala assim, agora vai apertar para o nosso lado. Amai os vossos inimigos. Fácil ou difícil? Está me ouvindo? Fácil ou difícil? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E dá uma razão para isso. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus ou bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos, os que não estão inseridos dentro do ambiente religioso, a mesma coisa? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios, os que não conhecem a Deus, também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas para viver isso aqui, depende do Evangelho. Se não for o Evangelho, não haverá isso. Se depender do nosso gosto pessoal, da nossa vontade, do nosso bom humor, do nosso temperamento, do jeito que nós estamos hoje, nós vamos amar a uns e vamos odiar a outros, como era dito aos antigos. A revolução do nosso relacionamento, ela nasce e ela parte da presença do amor na nossa vida. E Jesus nos dá uma orientação que nós devemos amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos. Pergunta a você, amor é só sentimento? Amar é um sentimento, mas é sobretudo uma atitude. Eu preciso lutar por esse amor. Quando a gente fala de lutar por esse amor, a gente pensa no amor romântico. Mas lutar por esse amor também é lutar para amar uma pessoa que não é amável, uma pessoa que pega no seu pé, uma pessoa que enche a nossa paciência, uma pessoa que nos perturba, uma pessoa que nos persegue, uma pessoa que fala mal da gente, mas ainda assim eu devo lutar diante de Deus e falar, Senhor, enche o meu coração de amor por essa pessoa, senão eu vou acabar fazendo uma besteira. A segunda parte desse princípio que aí está estabelecido, que envolve essa conexão que acontece a partir do Evangelho na nossa vida, além do amor que é fundamental, e a Bíblia diz que Deus é amor, 1 João capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. A segunda etapa dessa mesma ação é a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque o Espírito Santo que habita nos cristãos faz deles santuários de Deus. Olha o que diz a Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. De uma forma objetiva, quando eu sou santuário de Deus, quero destruir alguém que eu não sei se é ou se não é, e aqui não importa se é ou se não é, mas quando o meu olhar é de destruição, eu estou rompendo com esse propósito de Deus, que é de conectar as pessoas por meio do seu Espírito Santo. Duas pessoas cheias do Espírito Santo, elas se aproximam, e a coisa é simples, alguém aqui cheio do Espírito Santo, alguém aqui cheio do Espírito Santo, essas pessoas se conectam, essas pessoas se aproximam, existe uma empatia natural e sobrenatural nos cristãos que, cheios do Espírito Santo, encontram pessoas que também são, e ainda que não as conheçam profundamente, já percebem que há alguma coisa legal entre elas. A gente chama isso de identificação, ou fui com a sua cara, ou gostei do seu jeito, ou nós nos identificamos, mas quando se trata de algo espiritual, é a ação de Deus na nossa vida. O Espírito Santo vem e nos aproxima, nos aproxima, nos aproxima. Já teve uma experiência assim alguma vez? Há alguns anos eu vim aqui ao Rio e fui a uma igreja. Minha mãe foi na igreja de manhã. Minha mãe é uma comunicadora por excelência, ela é muito comunicativa. Ela foi à igreja de manhã. Eu estava fazendo uma prova, isso tem muitos anos, era menino ainda. À noite eu fui na mesma igreja que ela, uma igreja metodista lá em Ramos.
Ela foi de manhã, à noite eu fui. À noite eu fui a essa igreja, estava na porta dessa igreja, somente na porta olhando. O dirigente disse, olhou para mim e falou assim, você é o irmão Júnior? Sou eu. Você é o irmão Júnior? Sou. Nunca vi na minha vida, ele também nunca tinha me visto. Ele olhou para mim e disse, você é o irmão Júnior? Sou. A sua mãe esteve hoje aqui, quer dar uma palavra à igreja? Você imagina que loucura é isso aí. Só pelo Espírito Santo de Deus eu fui, dei uma palavra à igreja, na semana seguinte eu fui à escola bíblica, depois eu participei do culto, depois eu entrei com pessoas em ônibus, que eu fico imaginando para onde eu fui, eu nem sei. Entrei no ônibus, fui almoçar na casa das pessoas, daqui a pouquinho à tarde eu estava na igreja, à noite outra vez, e quando eu me lembro disso, eu lembro que esta é uma ação do Espírito Santo de Deus que conecta pessoas que não se conhecem, mas ambas têm o Espírito Santo de Deus. O amor de Deus, Deus é amor, Espírito Santo, o Espírito de Deus é Deus, Espírito Santo. A única maneira de nós nos conectarmos às pessoas e de vivermos aquilo que a Bíblia chama de comunhão é através da ação de Deus na nossa vida. Do contrário, nós seremos pessoas que frequentam os lugares, nós seremos pessoas que se encontram semanalmente, seremos pessoas que têm algum tipo de afinidade intelectual ou mesmo espiritual. Nós precisamos desenvolver essa realidade do amor, que é a comunhão, que é sintetizada na Santa Ceia, que nós vamos celebrar hoje à noite. Onde há amor, onde há Espírito Santo, há conexão, há comunhão, há relacionamento, há aproximação. Se há isso tudo, não pode haver qualquer coisa que prejudique os nossos relacionamentos. Agora eu vou pedir a sua ajuda. Me dê 2 exemplos. 2 coisas que prejudicam relacionamentos. Pode falar aí, qualquer um pode falar. Fofoca, ouvi do lado de cá. Falsidade, tá bom, ouvi as 2 coisas. Estou ouvindo bem, hein? Boa, são boa. Um salão maravilhoso como esse aqui, louvado seja o nome do Senhor, né? Amém. Fofoca, prejudica? Alguém aqui já foi alvo de fofoca? Levanta a mão para eu ver. Maravilha. Pergunta número 2, não erga a mão agora, tá bom? Alguém aqui já ouviu fofoca sobre alguém? Não precisa levantar a mão, só a sobrancelha. Terceira coisa, já sabe para onde eu vou? Quem está acompanhando a gente pela câmera, assim, está todo mundo já me respondendo aqui. Você está vendo a gente pelo YouTube, está todo mundo já respondendo aqui. Você pensou a mesma coisa, né? Se eu já fui alvo de fofoca, eu sei o quanto isso dói. Beleza? Segunda etapa. Se eu já ouvi fofoca, é porque eu dei espaço para o fofoqueiro buzinar no meu ouvido. Sim ou não? Agora, se eu já fiz fofoca, reverendo, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A outra foi o quê? Falsidade. É complexo. Na rádio, eu recebo vários e-mails de pessoas, WhatsApp de pessoas, falando de problemas em igrejas. Várias igrejas. E os problemas mais recorrentes são os problemas de relacionamento nas igrejas. Pessoas deixam igrejas por causa de problemas de relacionamentos. E as pessoas, às vezes, elas se afastam umas das outras por causa de um disse-me-disse. Alguém me disse que alguém disse alguma coisa. A melhor coisa, um pastor me disse isso na rádio essa semana, disse, olha, eu fiz isso lá na minha igreja. Quando a pessoa me diz assim, olha, fulano fez isso, eu digo assim, só um minutinho, chamo fulano e disse, ó, ele está dizendo que você fez isso. Aí os outros olharam para ele e falaram assim, ó, dá muita zebra, muita gente vai embora, mas a gente está exterminando a fofoca do nosso meio. Eu não sei se é uma boa ideia, não sei se foi uma dica, não sei o que pode acontecer, mas eu creio que se eu sei que a fofoca prejudica, que a falsidade prejudica, eu sei de onde é a fonte. De onde é a fonte? Quem é que quer prejudicar relacionamentos em igreja? Quem é que quer afastar as pessoas? Quem é que quer prejudicar uma caminhada espiritual de alguém? A fofoca e a falsidade, exemplos que vocês deram, são 2 marcas complicadas, mas que têm uma assinatura. E vou dizer quem assina: capeta.
qualquer indivíduo que seja parte disso, falsidade ou fofoca, estará inserido numa obra maligna e não divina, porque a obra divina é de amor. A obra divina é de trazer as pessoas para perto. A obra divina é fruto da ação do Espírito Santo de Deus. Ele que nos move, é o Espírito Santo que nos leva a abraçar pessoas que não são assim tão abraçáveis. E eu vou lutar por esse amor, eu vou clamar ao Senhor para que eu ame a pessoa, apesar dela, apesar do que ela fez, apesar do que ela disse, apesar de todas as coisas, eu vou lutar por esse amor, porque esse é o amor que Deus ordena que nós amemos. Mas eu quero perguntar a você, é fácil ou é difícil? Uns aos outros é uma expressão usada por diversas vezes na Bíblia, em livros diferentes, e que encoraja a um viver em comunidade. A primeira comunidade, a primeira igreja, ela foi feita por Jesus Cristo com seus discípulos. Não vou me estender, vocês sabem basicamente o nome dos discípulos, e sabem muito bem como eles eram diferentes, como eles não se identificavam, como alguns deles eram instáveis emocionalmente, desequilibrados emocionalmente, como alguns deles eram politicamente contrários, bem contrários, e ainda assim Jesus chama essas pessoas e coloca essas pessoas no mesmo lugar. Pessoas que, se Jesus não estivesse ali, elas iam se matar. E exatamente esse é o ponto. Veja, enquanto Jesus estava ali com as pessoas, ele aproximou as pessoas. Isso não impediu que elas tivessem problemas umas com as outras. Não impediu. Mas a grande questão não é ter problema. O problema é não resolver o problema. E isso é que é o problema. Então, quando Jesus Cristo reúne essas pessoas, ele está no meio delas, ele aproxima as pessoas ali, elas brigam, ele está ali para promover a paz. Ele está ali para atrair as pessoas a ele e para mostrar para essas pessoas que é uma missão, que é um alvo, que é alguma coisa sobrenatural, extraordinária a ser feita. Depois disso, a Bíblia diz que Jesus morre, Jesus ressuscita pela graça de Deus, para a glória de Deus, e ele envia o seu Espírito Santo. Daí em diante, o Espírito Santo que está em mim, o Espírito Santo me leva a viver o que o Evangelho ensina. E eu posso estar vivendo uma luta grande, com dificuldade entre alguma coisa, mas eu preciso compreender que esse é o caminho de Deus para a sua comunidade. Para vivermos uns aos outros, é necessário compreender que o amor que vem de Deus é uma ordenança. Nós devemos amar as pessoas. E nós devemos, cheios do Espírito Santo, viver essa aproximação que é sobrenatural, que é alguma coisa que a gente não consegue explicar. É alguma afinidade sobrenatural que Deus nos aproxima das pessoas e faz com que a ausência nos faça muita falta da saudade de algumas pessoas especiais. Irmãos, o que forma uma comunidade cristã não são pessoas perfeitas. O que forma uma comunidade cristã não são pessoas perfeitas, nem pessoas totalmente afinadas, mas a experiência de serem amadas, e sendo amadas, passarem a amar, e cheias do Espírito Santo, vivam esta união, essa unidade sobrenatural de Deus na sua vida, e somente assim, pela graça de Deus, passaremos a viver uns aos outros. Aquele é um texto que a gente escreve e faz aqui, e é uma das bases da nossa igreja, chama-se Venha Como Você Está. Venha como você está. Não precisa estar em uma faixa etária específica, ter a mesma história, torcer pelo mesmo time ou pensar a mesma coisa. Somos todos iguais e diferentes, imperfeitos e dependentes de Deus. Não sabemos tudo, estamos sempre aprendendo. Venha caminhar conosco, vamos seguir após Jesus Cristo. Essa é a ideia quando a gente apresenta o venha como você está. Essa expressão uns aos outros na Bíblia aparece em várias ocasiões. Vou sintetizar apenas dando alguns exemplos para o nosso entendimento. A primeira delas em João capítulo 15, versículo 12, diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mais adiante, Jesus chega a dizer no versículo 17, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. A construção da comunidade, da família,
A edificação da igreja, ela tem como base o amor. Onde há amor de verdade, recíproco, esse amor recíproco, ele é construído, ele é edificado. A gente luta por esse amor. Como cheio do Espírito Santo de Deus, nós passamos a amar as pessoas apesar do que elas são, porque as pessoas nos amam apesar do que nós somos. Quando nós nos apresentamos como melhores do que os outros, nós achamos que as pessoas têm que nos aceitar como nós somos, mas nós não as aceitamos. O Evangelho muda isso. O Evangelho muda isso. O Evangelho nos põe uma lente amorosa e nós passamos a considerar as pessoas como elas são, com seus erros e seus defeitos, com as suas qualidades. Ameis uns aos outros. O Senhor Jesus nos disse e nos deu essa ordem. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. Pedro escreve assim, escuta comigo. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns com os outros. Amor intenso. Aquela intensidade de amor, desejo de estar com a pessoa e de celebrar com ela. Porque o amor, diz a palavra do Senhor, cobre multidão de pecados. Versículo 9 diz assim: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Mutuamente é a mesma palavra que é utilizada para uns aos outros, é uma palavra só, uns aos outros, e mutuamente são as mesmas palavras, são utilizadas no grego. Na sequência diz, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Duas questões importantes: hospitaleiros, hospedar uns aos outros, levar para casa, sair, comer uma pizza, tomar um café. É assim que a gente cria vínculo, é assim que a gente conecta as pessoas, a gente que cria ponte, quando você traz as pessoas para perto. Mas ser hospitaleiro nos tempos bíblicos era acolher uma igreja na sua casa, era trazer as pessoas para que as pessoas pudessem ali receber a palavra através de um missionário que viajava de cidade em cidade e chegava até a nossa casa, e a nossa casa era aberta. A hospitalidade é um dom, e o que a Bíblia diz é que nós devemos ter essa hospitalidade uns com os outros. Sabe o que a gente precisa? Abrir a porta do nosso condomínio, abrir a porta do nosso apartamento, servir a mesa, coisa simples, servir a mesa, colocar aquelas coisas que a gente gosta e que a gente quer oferecer para as pessoas, para trazer as pessoas para perto da gente, criar a hospitalidade, viver essa realidade, o que numa cidade grande a gente começa a ficar separados uns dos outros, ainda mais no Rio. Como é que a gente fala aqui no Rio? A gente precisa se encontrar, a gente tem que se ver. Aparece lá em casa, sem hora e muito menos endereço. Servir uns aos outros, servir uns aos outros a partir do dom. O dom que eu recebi não é para que eu receba apenas e desfile com ele. O dom que eu recebi é para que eu sirva as pessoas. O Evangelho ensina a servir. Jesus foi o maior servidor de toda a Bíblia. Ele serviu as pessoas. Ele é o servo sofredor, como descreve o profeta Isaías. Ele se jogou no chão, lavou os pés dos discípulos e disse que maior é o que serve. E disse mais: eu vim para servir e não para ser servido. O texto diz que nós devemos servir uns aos outros. Essa conexão com o próximo, ela também tem a marca do serviço. Vai terminar o culto daqui a pouquinho, você pega um chá para alguém, você pega um pouco de biscoito para alguém, você leva a pessoa a algum lugar, você ajuda as pessoas. Não precisa ser só da fé, não. No nosso dia a dia, você começa a servir as pessoas, a disposição de servir as pessoas, ela muda a nossa vista sobre tudo que acontece, e é uma ordenança da palavra do Senhor. Por fim, Gálatas capítulo 6, versículo 2, faz uma síntese fantástica da convivência conduzida por Jesus. Diz assim: levai as cargas uns dos outros. Olha para mim, tem hora que está muito difícil, que o peso está demais para mim,
porque eu não estou aguentando, eu preciso de ajuda. E à medida que eu estou perto, eu vejo que você também precisa de ajuda. Eu vou te ajudar. A gente fez uma mudança aqui da nossa igreja para cá. Uma mudança que deveria ser em 2 períodos diferentes, uma noite e uma manhã. E ela aconteceu totalmente numa noite. A gente tinha caixas pesadas, armários, coisas grandes. E aí tinha uma pessoa aqui com a outra ali, e outra vinha para lá, colocava ali, daqui a pouco vinham 3 pessoas, sobe a escada e traz para cá, levando as cargas uns dos outros, aliviando. E a ideia é simples: se 2 pessoas tomarem o mesmo peso, é muito mais fácil para levar do que uma pessoa só. Tem gente com peso sobre os seus ombros, passando por tribulação, momentos complexos da sua existência, e precisam da nossa ajuda. Levai as cargas uns dos outros. Irmãos, a comunhão é isso. A comunhão não é apenas, que legal, você está aqui, eu te dou uma palavra boa, você vai embora, a gente se abraça. A comunhão é espiritual. A comunhão tem a ver com o Espírito Santo de Deus, como a comunhão tem a ver com o amor de Deus. Na igreja, a gente precisa viver o amor de Deus. Mais do que falar, é vivê-lo. Não somos perfeitos. Não vamos conseguir tudo, mas não desistiremos de fazer por um motivo só: por causa de Jesus. Amém? Por causa de Jesus. Lute por esse amor. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Nós vamos celebrar a Santa Ceia agora. E nos preparando para a Santa Ceia, eu convido você a trazer essa canção no seu coração. O quanto nós precisamos de um coração quebrantado na presença do Senhor. O quanto nós precisamos da condução do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O quanto nós dependemos de Deus para termos uma caminhada espiritual que glorifique ao Senhor. Olha, irmãos, mais do que gente se reúne no mesmo lugar para viver a família, é preciso do amor e do Espírito Santo. E nós precisamos de Jesus Cristo para viver tanto um quanto o outro, em nome de Jesus.